Olá, eu sou o Dr. Bruno Ricci, sou otorrinolaringologista e hoje eu vim trazer atualizações a respeito da Covid-19. O nosso último vídeo sobre o coronavírus e a Covid-19 foi no dia 12 de março, semana passada, e algumas coisas mudaram de lá para cá. Para quem assistiu aquele vídeo, sabe que agora a gente entrou na fase de transmissão comunitária da doença. Isso quer dizer que agora uma pessoa pode pegar a Covid-19 sem saber quem foi que transmitiu essa doença. Então a gente vai precisar fazer algumas orientações a respeito de como conduzir agora recomendações de segurança para essa nova fase, né? Uma coisa que está evidente é que os dados que a gente tinha com relação à mortalidade versus a idade das pessoas que contraem a doença parecem estar se confirmando, né? As crianças realmente parecem evoluir com uma síndrome gripal mais leve ou eventualmente até assintomática, sem apresentar sintoma nenhum, e quase nunca precisam de cuidados médicos mais intensivos. Entre os 10 e os 59 anos de idade, o quadro gripal normalmente ele é um pouquinho mais intenso, mas ainda assim raramente acaba complicando. Acima dos 60 já começa a mudar um pouco esse cenário, porque aí já há alguma chance de evolução desfavorável, mas o negócio fica crítico mesmo acima dos 70 ou dos 80 anos. Aí o risco é bem maior e em até 20% dos casos podem evoluir com óbito. O fato da gente estar atrasado com relação à evolução da epidemia, com pelo menos um mês com relação à Europa e mais do que esse tempo com relação aos outros países do Oriente, permite que a gente faça uma revisão da evolução dessa epidemia nesses locais, né? E estudar medidas que deram mais certo na proteção da sociedade. A gente tem dois casos mais emblemáticos. Aí a gente tem Taiwan, existe uma discussão, né, se é China ou se não é, mas que é uma ilha na costa da China, tem 23 milhões de habitantes, e que apesar de uma intensa proximidade ali, da grande proximidade com a China continental, que é o epicentro da Covid-19, e do intenso tráfego de pessoa entre as duas regiões, teve apenas 67 casos até a data de hoje, 67 casos de Covid confirmados, né? E apenas uma morte. Em comparação e em contraste com Taiwan, a gente tem a Itália, que está a milhares de quilômetros de distância da China e tem 60 milhões de habitantes, 3 vezes mais do que Taiwan. E, no entanto, teve 25 mil casos até a data de hoje, com 1.800 mortes. O que fez a diferença nesses dois cenários tão diferentes, né? Principalmente a abordagem e o manejo dessa epidemia, né? O que ficou muito evidente é que o isolamento domiciliar e os controles de fronteira, controles dos viajantes, no caso de Taiwan, inclusive com muita tecnologia, né? Eles fazem um rastreamento de todo mundo que viaja, usando Big Data e tudo mais, fez com que a velocidade do contágio fosse muito menor em Taiwan. Na ilha, o número de casos está dobrando a cada 30 dias. Na Itália, dobra a cada 4 dias. Para uma referência, hoje no Brasil, o número de casos de Covid-19 está dobrando a cada 3 dias. Nesse sentido, quando a gente ouve aí muitos especialistas falando em público que a gente deveria estar mais preocupado com outras doenças, malária, zika, dengue, pois elas matam mais, eles na verdade estão fazendo um belo de um desserviço à população, né? Obviamente que os cuidados com essas doenças devem ser mantidos, mas o crescimento no número de casos dessas doenças é próximo a zero. O número de casos é o mesmo praticamente todos os dias. E medidas já estão sendo tomadas para cuidar dessas doenças. Já o crescimento no número de casos de Covid-19 é exponencial. E se continuar como está evoluindo atualmente, a gente vai ter uma catástrofe na saúde pública em poucas semanas. Imagine se todos nós adoecêssemos, se a cidade de São Paulo toda adoecesse de maneira súbita ao longo de uma semana ou de um mês.
que ia acontecer? A gente ia lotar todos os serviços de saúde, todos os hospitais. Iam faltar leitos de UTI, ia faltar respirador mecânico, ia faltar equipe médica. Agora, e se o mesmo grupo de pessoas, a cidade de São Paulo, adoecesse ao longo de meses, 3, 4, 6 meses? A gente estaria mais protegido, porque daria tempo de atender a todos. Enquanto um primeiro grupo é atendido e tratado, inclusive com UTI se necessário, melhora e tem alta, um segundo grupo pode vir e ser atendido. É o que o pessoal está chamando de achatamento da curva da epidemia. Quanto mais a gente conseguir estender esse achatamento, melhor para a população toda. O que permite fazer esse achatamento dessa curva, essa evolução mais lenta da doença? O isolamento domiciliar está se provando como a medida mais eficaz. Ainda que de maneira tardia, a Espanha, a Itália estão adotando essa medida, agora inclusive com controle policial e multa pesada para quem desobedece e for pego na rua sem uma real necessidade, né? Outros países estão começando a fazer inclusive controle de fronteiras com mais rigidez. Você vê cancelamento de voos entre Europa e Estados Unidos, quarentena nos viajantes que estão chegando. Você pega a própria Taiwan, por exemplo, agora é quarentena de 14 dias para qualquer pessoa que chega lá. No Brasil, a gente deveria tentar seguir esse exemplo de Taiwan e de Singapura, que está mais ou menos na mesma situação de Taiwan, com um número baixíssimo de casos e sem nenhuma morte registrada. E deveria começar a tentar antecipar o isolamento voluntário. Então, o que eu recomendo é que você se esforce para fazer um isolamento voluntário em casa. E é isolamento real. Não é para ir para a praia, não é para ir para o shopping, é para ficar em casa mesmo. Não mande seus filhos para a escola nas próximas semanas. As visitas aos avós podem ficar para o futuro ou serem substituídas por chamadas de vídeo. Hoje em dia todo mundo tem WhatsApp, todo mundo consegue fazer isso. Os deslocamentos deveriam ser restritos às necessidades básicas, então para compra de mantimento, para farmácia, para consultas médicas. Se for precisar sair, tente manter distância de pelo menos 1 metro das outras pessoas. O ideal seria 2 até 3 metros de distância, principalmente se você perceber alguém com sintoma respiratório, alguém tossindo, principalmente. No transporte público e outras aglomerações, obrigatoriamente use máscara e álcool gel sempre, né? Tudo aquilo que a gente toca tem chance de pegar o vírus na mão e no momento que a gente se toca, coloca a mão nas mucosas do rosto, a gente se contaminar. Então o álcool gel é muito importante. Precisa ser álcool gel? Não, pode ser qualquer tipo de álcool. O álcool líquido também funciona da mesma maneira que o álcool gel. Pense nos idosos da sua família, pois são eles quem sofrem mais com essa doença. Na verdade, os idosos de toda a cidade, de toda a nossa sociedade. Essas são medidas amargas, mas a gente tem que lembrar que elas são só temporárias e que podem salvar os nossos pais e avós. Eu volto em breve com mais atualizações sobre Covid-19. Fiquem em paz e sorte para todos nós.